Glória a Deus. Nós vamos compartilhar hoje uma palavra que Deus já colocou no meu coração há aproximadamente uns 2 anos e meio. Eu acho que eu ministrei essa palavra nesse tempo, no final de 2013. Talvez alguém diga que, mas eu já ouvi essa palavra. Então eu espero que a partir dessa palavra você já tenha tomado uma posição. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Josué. Josué capítulo 2. Do verso 1 ao 15. Queria que todos os irmãos que trouxeram Bíblia, celular para a Bíblia. Eu tenho certeza que o seu Wi-Fi está desligado nesse momento. Tenho certeza. Então, você abre a sua Bíblia lá em Josué 2, capítulo 1, até o verso 15. Nós vamos ler. Josué, capítulo 2, do verso 1 ao verso 15. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu percebi na célula, participei de uma célula essa semana. Eu percebi que os irmãos não estavam muito atentos. A célula foi bênção, mas alguns detalhes da edificação, os irmãos não estavam muito atentos. Então eu queria que você prestasse atenção, anotasse. Não trouxe caneta. No seu celular tem um bloco de notas aí. Eu vou entender que você não está no WhatsApp, que você está no bloco de notas anotando. Pode ter certeza. Josué capítulo 2, do verso 1 ao verso 15. Diz assim o texto: E Josué, filho de Nun. Os irmãos que não trouxeram podem acompanhar na tela também. Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Setim 2 homens a espiar a terra, dizendo: Ide, reconhecei a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que essa noite vieram aqui uns homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou a água do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e os fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que me livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes esse negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Aleluia. O que eu quero compartilhar com os irmãos hoje tem a ver com posicionamento. Fala para o irmão do seu lado: Irmão, posicione-se. Posicione-se. É tempo de nos posicionar. Deus requer de nós um posicionamento. Posicionamento em que sentido, Paulo? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos da sua vida, Deus quer que você se posicione. E nós lemos aqui no texto precioso, nós vamos falar sobre esse texto, mas algo muito importante, fundamental,
naquilo que nós vamos compartilhar hoje. No verso 15, que nós lemos, eu quero repetir com vocês, diz algo muito importante. Ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro. E ela morava onde? Sobre o muro. A casa dela estava sobre o muro e ela morava sobre o muro. Olha só que interessante, irmão. Tem alguém que mora em cima do muro aqui? Não? Graças a Deus, né? Mas a Bíblia diz aqui que Raabe vivia em cima do muro. Ela morava em cima do muro. Nós temos uma expressão muito comum entre nós, né? Quando alguém está meio que não sabendo o que fazer, ou quando alguém é uma pessoa indecisa, uma pessoa insegura, o que nós falamos para essa pessoa? Sai de cima do muro. Você precisa sair de cima do muro. Você precisa tomar um partido sobre isso que você está vivendo. Para de viver em cima do muro. E é isso que nós vemos aqui. Essa mulher vivia em cima do muro. Então, viver em cima do muro, uma pessoa que vive em cima do muro. Agora, tirando isso para o lado da nossa vida como exemplo, vocês acham que é bom alguém estar em cima do muro? É muito ruim. Quando alguém não é uma pessoa decidida, quando é uma pessoa que hoje ela fala uma coisa para você, amanhã ela fala outra, isso é muito ruim. Nós precisamos entender que viver em cima do muro não é legal. Fala para a pessoa do seu irmão, não é legal viver em cima do muro. Mas para não viver em cima do muro, você precisa ser uma pessoa posicionada. Que a pessoa, se você pegasse e falasse, que time que você torce? Aí o cara vem lá e fala, eu sou corintiano. Amanhã você pergunta pro cara, que time que você torce? Eu sou São Paulino. E aí amanhã você fala, meu Deus, esse cara não sabe o que ele quer da vida dele, né? Então é muito ruim alguém que vive em cima do muro. Para que a gente saia de cima do muro, é necessário nós tomarmos uma posição. Por isso que eu disse para você falar para o seu irmão, posicione-se. Quem está em cima do muro não é uma pessoa posicionada, não é uma pessoa que já decidiu a sua vida. Todas as vezes que alguém se posiciona, vai acontecer algo na vida dela. Nós vemos aqui a história de Raabe. Raabe, ela acabou se posicionando. Ela tomou uma decisão na vida dela. A Bíblia diz que ela era o quê? Uma prostituta, uma meretriz. Mas só que quando nós nos posicionamos, Deus muda a nossa história. Quando você se posiciona, e o posicionamento não depende do meu irmão. Eu só vou me posicionar se minha mulher se posicionar. Irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai viver em cima do muro. Você vai morar em cima do muro. Então não faça isso. Não, mas o meu filho, se o meu filho não vier, eu não me posiciono. Então fica em cima do muro por resto da sua vida. Mas nós vamos ver que quando nós nos posicionamos, Deus nos honra. E nós vamos ver aqui hoje como que Deus honrou a vida dessa mulher. Mas todas as vezes que nós nos posicionamos, vai acontecer algo. Porque viver em cima do muro é viver numa zona de conforto. Porque em cima do muro, você está meio que tranquilo, entre aspas. Se é que vocês me entendem. Por quê? Você vê as coisas em cima do muro, é ou não é? Eu, quando eu era menino e estava curioso para ver o que estava acontecendo do outro lado, isso acontecia muito na escola aqui, que eu estudava aqui em cima. E aí a gente era curioso, tinha um terreno baldio do lado da escola, e era do lado da quadra. E a gente vivia em cima do muro, não sei para ver o que, se não tinha nada no terreno. Mas o terreno trazia curiosidade. Então a gente vivia em cima do muro, querendo ver o que acontecia do outro lado, mas não tinha nada, irmão. Não tinha nada, só tinha um monte de terra. Hoje é uma fábrica, mas não tinha absolutamente nada. Mas em cima do muro, você tem uma visão panorâmica do quê? Daquilo que está acontecendo de um lado e daquilo que está acontecendo do outro. Por isso que muitas pessoas gostam de ficar em cima do muro, sabe por quê? Porque querem ficar vendo o que está acontecendo de um lado e o que está acontecendo do outro. Raabe, ela morava em cima do muro. Ela sabia que o povo de Deus estava vindo para tomar a terra dela, mas ela também sabia o que estava acontecendo na casa, no povo dela. Às vezes parece que é melhor viver em cima do muro, mas isso é só uma ilusão. Não tem nada de agradável viver em cima de um muro. Tem pessoas que se sentem confortáveis viver em cima do muro, aí agem dessa maneira. Não, eu vou para a igreja, eu sou crente, eu aceitei Jesus, agora eu sou crente, Deus vai mudar minha vida. E aí começa a vir para a igreja, aí vem para a igreja, vem no domingo, nossa, participei, foi uma bênção, fui no apelo, nossa, o Paulo orou por mim, os líderes oraram por mim, estou bem. Aí a semana que vem recebe um convite para ir numa festa. Eu preciso ir na festa, né, porque é meu amigo, eu não posso deixar de ir. E aí você vive essa vida dúbia. Eu
quero estar na igreja, mas também quero estar no mundo. O que meus amigos vão pensar de mim se eu não for na festa? E aí você vive essa vida em cima do muro. Você nem está aqui, nem está lá. Mas eu quero te dizer, você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Porque quem vive em cima do muro nunca vai ser um vencedor. Quem vive em cima do muro vai viver uma vida de fracasso, vendo os outros vencer. Porque em cima do muro você faz o quê? Você só vê. O que nós conseguimos fazer em cima de um muro? Nada. Só fica se equilibrando para não cair. Quantas pessoas têm que se equilibrar na sua vida toda para não cair? De vez de decidir, eu vou descer desse muro. Você e eu precisamos entender hoje, em cima do muro é um lugar perigoso. Se você não descer, você vai cair. E cair pode ser a sua morte. Entendem o que eu estou dizendo? Espero que Deus esteja falando com você. Então, entenda, nós precisamos decidir, irmão, qual lado nós iremos ficar. É interessante e importante você entender e aprender hoje. Deus, Ele não tira ninguém de cima do muro. Eu não estou aqui hoje para impor as mãos sobre a vida de alguém e falar, em nome de Jesus, sai de cima do muro. Não! Você vai ter que decidir. É uma decisão sua. A partir de hoje, eu não vou ficar mais em cima do muro. Eu vou me posicionar. Amém? É isso que Deus quer. Que você se posicione em relação à obra de Deus, em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia homens posicionados, alguma coisa aconteceu. Todas as vezes que homens e mulheres se posicionaram, Deus agiu. Olha só que interessante, no capítulo 24, verso 15 de Josué mesmo, do livro que nós lemos, Josué chegou e disse ao povo assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha aqui, Josué se posicionou. Ele falou, não estou mais, não quero. Eu acho que ele chegou no limite, porque o povo, como eu sempre falo, ele era parecido conosco, né? Vivia dando mancada. E Josué era um homem posicionado desde o começo. Ele mandou aqui 2 espias espiar a terra, mas o próprio Josué já tinha espiado a terra anteriormente e tinha se posicionado. A terra é nossa, Deus nos deu, não importa o tamanho gigante, não importa as dificuldades, Deus nos deu. Josué sempre foi um homem posicionado, e aqui eu acho que ele estava cansado, agora ele era o líder do povo. Em Josué, ele já era o líder, Moisés já tinha morrido. E aí ele pega e fala, eu não quero mais saber de fofoca, eu não quero saber se estão falando mal ou bem de mim, eu não quero saber qual o caminho que vocês vão seguir, se você vai para a célula, se você vai para a igreja, eu não quero saber, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, independente de vocês. Foi duro pro povo. E aí o povo pegou, parou, pensou e falou, vamos descer do muro, Josué está bravo, Deus é com ele, e o povo se posicionou. Se você ler Josué 24, que é um texto precioso, você vai ver que o povo se posicionou. Mas Josué já era um homem posicionado, ele não estava em cima do muro. Mas nós vemos quando ele fala isso, por que ele falou isso? Porque o povo estava em cima do muro, todo mundo em cima do muro. Josué falou, não importa aonde vocês vão, o que vocês vão fazer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué fez? Se posicionou. Quando foi que Golias morreu, irmãos? Quando Davi se posicionou. E Davi chegou lá, ouviu uma conversa, imagina todo mundo com a cara de medo, mas não tinha ninguém morto. O que está acontecendo? E aí, bem no momento que Davi chegou, Golias se levantou e começou a desafiar novamente o povo de Deus. E aí o que Davi falou? Não, calma aí, não é assim não, eu vou lá. Falou para Saul, eu vou. Os irmãos dele falaram, só que ele era um homem posicionado. Quando Davi se posicionou, naquele momento Golias já estava morto. Poderia ser qualquer outro homem daquele exército, qualquer outro homem que tivesse levantado e falado, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Golias teria morrido. Só que a questão é, nenhum homem tinha se posicionado ainda. Talvez na sua família até hoje ninguém se posicionou, por isso a família tem sido uma completa destruição. Mas hoje é o dia de você se posicionar. Amém? Glória a Deus. Quando que Bartimeu ficou curado? Quando ele se posicionou. Todo mundo falou, fica quieto, cala a boca, o mestre está ocupado. E ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se posicionou, levantou, jogou a capa fora e falou,
falou: eu quero ser curado. Você só será curado, você só será vencedor quando você se posicionar. Quando que Isaías iniciou o seu ministério? Quando ele se posicionou. O Senhor falou: a quem eu enviarei? Quem irá pregar a palavra? Isaías falou o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Posicionado, nós precisamos ser pessoas posicionadas. Elias disse assim para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Onde ele disse isso? Lá no Monte Carmelo. E aí ele estava injuriado com o povo também. Ele falou assim: ó, se Baal é Deus, vamos servir a Baal. Mas se Deus é o Deus Todo-Poderoso, vamos servir a Deus. Mas entendam, nós precisamos se posicionar. Foi isso que Elias disse para o povo: pessoas que não se posicionam são pessoas derrotadas. Hoje, o que mais nós temos visto são pessoas que se acovardam. Se acovardam na hora do que? Tomar as decisões. Sabem o que precisam fazer, sabem o que precisam largar, mas não se posicionam. E por isso vivem uma vida de completa destruição. Não querem abandonar a zona de conforto, uma zona de mesmice, uma zona que não está trazendo nada, sabe? Você não ganha nada, você não tem avançado, você não tem alcançado ninguém para Jesus, sua vida continua a mesma, mas sabe, também não estou perdendo. Tem pessoas que se contentam em não perder. Quem são essas pessoas? Da palavra da semana passada. Quem é essa pessoa? O servo que recebeu o quê? Um talento, irmão. Pode me ajudar. Quando vocês falam, vocês me ajudam. Entendeu? Eu fico mais motivado quando vocês me ajudam, participam do culto. Quem que foi? Aquele servo que não quis se posicionar. O de um talento. Ele falou: sabe uma coisa, não vamos posicionar não. E o que aconteceu com ele? Foi repreendido, foi reprovado por Deus. Enquanto Raabe viveu em cima do muro, ela foi apenas uma prostituta que não tinha valor nenhum para a sociedade. Ninguém estava nem aí para Raabe. Só que chegou um momento na vida dela onde ela viu uma oportunidade de se posicionar. Raabe viu aquele momento naquela noite. A Bíblia diz que foi numa noite. Aquela noite Raabe se posicionou. Muitas coisas aconteceram até que ela fosse honrada, mas o posicionamento dela, no momento de dificuldade, no momento onde ela poderia ter entregado aqueles dois espias, eles seriam mortos, mas ela se posicionou. Ela entendeu que era a oportunidade da vida dela de mudar de vida. Ela falou: eu não posso perder essa oportunidade, estou cansada. Ela deu um basta, ela deu um chega. Espiritualmente ela foi como que ela tivesse pulado o muro e falado: acabou, chega de viver em cima do muro. E o que Deus fez? Deus honrou a vida dela. Nós precisamos entender como Deus vê as coisas. Precisamos entender em que áreas nós precisamos nos posicionar. Como Deus age em favor das pessoas que se posicionam. Não existe nenhuma mágica, irmãos. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, ouvem o evangelho, onde vai haver uma mágica. Eu sempre falo isso, onde nós vamos impor as mãos sobre a pessoa e vai haver uma transformação, num estralar de dedos. Eu não sei estralar os dedos, mas as pessoas acham que vai ser assim. Não é. Para que você mude a sua vida, você vai precisar se posicionar. Fala para a pessoa do seu lado: irmão, posicione-se. Não existe mágica, existe posicionamento. Olha só, vejam o que se passou com Raabe, irmãos. Josué mandou os dois espias, porque Deus já tinha prometido a terra. Deus já tinha prometido que daria a terra para o povo. Josué mandou os dois espias para ver qual seria a melhor estratégia para eles entrarem. E aí nós vemos que, por que Raabe fez aquilo? Seria o povo dela que estava sendo destruído. O povo dela seria o povo que seria morto e que teria a sua terra tomada pelo povo de Deus. Por que Raabe escondeu os dois espiões de uma nação estrangeira, traindo a sua própria nação? Por que ela fez isso? É claro que isso foi uma traição. Raabe, ela morava em Jericó, era o povo dela. Só que, irmãos, quando você abandonar o mundo, você será tirado como um traidor. Quando eu abandonei o mundo de pecado, muitos amigos, entre aspas, falaram: nossa, o Paulo abandonou, o Paulo traiu, o Paulo deixou. Irmãos, só que graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eu me posicionei. Para eles eu estava sendo um traidor, mas para Deus eu estava sendo acolhido como filho. Foi o que aconteceu com Raabe. Você precisa se posicionar.
Por que será que ela vai trair Jericó, acolhendo os espias? Será que foi um instinto de sobrevivência? Será que o que fez Raabe se posicionar a favor do povo de Deus foi apenas o medo de morrer? Será que o posicionamento de Raabe não tem nada a ver com ela simplesmente perceber a soberania de Deus e ela não ter feito aquilo por querer? Ou será que ela não estava mais satisfeita com aquilo que ela estava vivendo e ela decidiu dar um basta? Me parece que foi isso que ela fez. Me parece que ela estava cansada. Aquela terra seria tomada sem Raabe? Seria. Não havia escapatória. O que Deus determina acontecer, vai acontecer. Não depende de mim e de você. Depende de uma palavra de Deus. Basta uma palavra. Deus já tinha dito. E é interessante que Josué já sabia disso. E eu fiquei me perguntando e lendo sobre isso. Por que Josué pediu para os espias ir lá? E aí eu vejo um ato soberano de Deus querendo salvar a vida de Raabe. Porque Josué já tinha ido lá. Josué sabia como que era a cidade e como que estavam as coisas. Mas só que Josué queria. Deus queria salvar aquela mulher. E aí nós vemos que Raabe vê uma possibilidade de mudar de história. Raabe vê no povo de Deus uma oportunidade de dizer não ao passado. Uma oportunidade de dizer chega ao muro. Uma oportunidade de dizer, eu estou cansado dessa vida, nada acontece, eu não tenho valor para as pessoas, na minha família eu não sou querida, e eu estou cansada disso. Eu estou querendo não mais uma vida dupla, eu estou querendo viver uma vida nova. E a única maneira de Raabe ver isso era se posicionando. Por que nós devemos nos posicionar? Ou para que nós devemos nos posicionar? Se você quer um casamento diferente, você precisa se posicionar. Se você quer ter um pai diferente, você precisa se posicionar como um filho. Se você quer ter um filho diferente, você precisa se posicionar como pai. Se você quer ter uma mãe diferente, você precisa se posicionar como filho. Se você quer ser uma mãe diferente, você precisa se posicionar como mãe. Se você quer ter um emprego diferente, você precisa se posicionar para que isso aconteça. Se você quer ter notas melhores na escola, você precisa se posicionar. Se você quer ter uma boa saúde, você precisa se posicionar. Não adianta você ficar tomando Coca-Cola todo dia e falar, nossa, estou mal. Você vai ficar pior. Quem gosta de Coca-Cola aqui? Amém. Coitado de nós. Estamos mal. Fala pro irmão, seu irmão, pega leve na coca. É ruim, irmão. A Coca-Cola, irmão, a Coca-Cola, ela cumpre perfeitamente o versículo da Bíblia. A caminho que parece bom, no final dele agora. É a Coca-Cola. É a Coca-Cola, irmão, você pode ter certeza. Glória a Deus, volta aqui. Irmão, você quer dar fruto para Deus, mas você não se posiciona. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida, mas você não posiciona. Você continua tomando as mesmas atitudes que a gente tem deixado viver uma vida de derrota. Mas chega um momento onde nós não nos posicionarmos, vai significar morte para nós. Se Raabe não tivesse posicionado naquele momento, naquela noite, ela estaria morta naquele tempo. Mas não é isso que Deus tinha para a vida dela. Entendam. Se você quiser viver uma vida em Jericó, que é o símbolo do mundo nesse texto e para nós hoje, você pode viver. Deus não te impede de viver. Deus não te impede de viver em Jericó. Você tem o livre-arbítrio. Se você quiser viver uma vida na bebida, nas drogas, um casamento destruído, Deus não vai te impedir. É uma escolha sua. Mas entenda, Deus tem algo melhor. Deus tem algo melhor do outro lado do muro. Deus está te chamando para viver do outro lado do muro com Ele. Era isso que Raabe tinha enxergado. Você tem todo o direito de dizer que quer Jericó. Ninguém vai tirar o direito. Deus não tira. Deus não tira o direito de ninguém de viver uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade. Essa mulher era uma mulher promíscua, uma prostituta. Mas só que chegou um tempo que ela falou, chega. Agora, irmãos, eu quero dizer, para aquele que quer viver uma vida de destruição, uma vida de pecado, entenda, não se engane, Jericó tem um fim, vai chegar o fim, o mundo está no fim. Jericó foi destruída,
esse mundo vai ser destruído. Se você tem investido essa sua vida neste mundo, saiba, esse mundo será destruído. E se você estiver vivendo baseado nos padrões desse mundo, você também será destruído. O que Raabe disse aqui? Eu sei que vai ser destruído. Todo mundo aqui sabe, nós estamos tremendo de medo. Sabe o problema do nosso mundo hoje? É que ninguém tem medo do mundo acabar. Está todo mundo achando que o mundo é um parque de diversões. Só que na verdade nós estamos numa guerra tão terrível nesse mundo, e o nosso posicionamento hoje definirá o nosso futuro e a nossa eternidade. Então preste muita atenção nisso. A decisão é sua, você precisa se posicionar. Por isso, ouvir não basta. Fala para o irmão do seu lado: irmão, ouvir não basta. Raabe, a palavra diz que Raabe, ela estava cansada. Nós percebemos que Raabe, ela estava cansada da vida que ela levava, e a primeira oportunidade que ela teve, ela tomou uma decisão. Eu gostaria de ler novamente com vocês aquilo que está escrito em Josué 2:9. Se você está com a sua Bíblia aberta, você acompanhe. E disse aos homens, olha só o que Raabe disse: bem sei que o Senhor vos deu a terra. Quem sabe que ela falou aqui? Quem que sabia? Ela, Raabe. Ela disse: bem sei, eu sei que o Senhor vos deu esta terra. Agora preste atenção no verso 10 o que diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizesse aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruíste. Irmãos, preste atenção. Ela disse que ela sabia, mas que todos tinham ouvido. Olha o que ela disse: que todo o povo, nós temos ouvido. Todos ouviram o que estava acontecendo lá fora. Todos tinham acesso à notícia de que o povo de Deus vinha marchando. Todos tinham. O que ela disse? Eu sei que Deus abriu o Mar Vermelho para vocês. Eu sei que Deus estava com vocês. Vocês já destruíram 2 povos. Vocês tomaram tudo deles. Todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo ouviu. Mas ela falou: mas eu sei. Todos ouviram. Mas quando ela diz no verso 9, ela não diz que todo mundo sabia. Não, ela diz que ela sabia. Ela não fala dos outros, ela fala dela. A posição, como eu disse, é sua. Ela não fala que as pessoas, não, ela estava disposta a pagar o preço por isso. Ela diz: eu bem sei. Ela só fala dela. Existe uma grande diferença aqui. A Bíblia nos diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Só que nós precisamos tomar uma atitude. Todos ouviam. Hoje aqui todos estão ouvindo. Isso significa que todos vão se posicionar? Claro que não. Infelizmente não. Infelizmente você vai ter que ouvir isso muitas vezes ainda para que você se posicione. Mas Raabe não, ela se posicionou. A mensagem, a palavra de Deus é pregada todos os domingos. Nós compartilhamos todas as quintas e sábados. Mas só que não é todo mundo que entende. A mensagem é pregada, mas será que é todos que escutam? Pois quem escuta com os ouvidos de ouvir, vai se esforçar para praticar. Muitas daquelas pessoas não estavam dando nem atenção. Sabe aquele negócio? Vai nada. Não vai invadir não. A cidade aqui é fortificada. Olha o nosso exército. Eles não têm nem exército. Sabe, as pessoas não dão crédito. Você está falando para a pessoa que Jesus está voltando. Você está falando para a pessoa: cuidado, seu casamento vai acabar. E a pessoa não está nem aí. O povo estava assim. Só que Raabe deu crédito ao que ela ouviu. Ela ouviu que Deus estava com o povo. Ela ouviu que Deus operava milagres. Ela falou: eu sei, Deus já fez. E Deus já deu. Olha só. Não foi os espias que disse para elas: nós viemos aqui porque Deus nos deu a terra. Então se você não nos acolher, você vai morrer. Não. Ela disse: eu sei que Deus deu. Deus já deu a terra na mão de vocês. Então, ela creu naquilo que Deus estava fazendo. Isso é precioso, sem fazer parte do povo. Raabe não fazia parte do povo. Não, ela era uma mulher incrédula ainda, mas ela cria. Ela era uma mulher que não fazia parte do povo, mas ela não estava mais incrédula. Ela cria que Deus poderia. Na verdade, não que Deus poderia. Ela disse com fé que Deus já tinha dado. Ela falou: Deus já deu na mão de vocês. O que fez Raabe acolher os espias foi a vontade de mudar. Enquanto você se conformar com a sua vida, enquanto você se conformar com aquilo que você está vivendo, você nunca vai tomar uma posição. Enquanto você se apegar a essa zona de conforto, que na verdade é uma mentira,
sua vida nunca vai mudar. Deus, Ele aguarda de nós um posicionamento. Um posicionamento para quê? Para você receber a sua vitória. Quantas palavras você tem ouvido e você não se posiciona? Quantas vezes você fala, eu vou mudar, essa semana vai, e aí acontece tudo de novo. Por quê? Porque você não se posiciona. Eu não consigo largar esse vício. Sabe por que você não consegue? Porque você nunca se posicionou. Porque quando você se posiciona de fato, nunca mais vai acontecer aquilo. É uma vez por todas. Eu estava conversando, outro dia eu estava compartilhando algumas coisas com o Cláudio, e tem um amigo nosso que vive em cima do muro. Ele estava falando para o Cláudio, né? O Cláudio tem mais contato hoje com ele do que eu. E às vezes o Cláudio fala, convida ele e tal, e o Cláudio estava conversando com ele, e ele falou, de vez em quando eu vou na igreja, Cláudio. E aí deixa eu meio que escapar, depois se eu tiver falado alguma coisa que o Cláudio me disse, ele me corrige. Deixa eu meio escapar que tomava uma saída, mas voltava aí na igreja. E aí o Cláudio falou pra ele, você lembra, Fernando, aquele dia que você me deixou, não, Fernando, meu primo não, tá? Lembra aquele dia que você me deixou na porta da cela? Foi a primeira vez que o Cláudio foi na cela. Falou, depois daquele dia eu nunca mais coloquei um pingo de álcool na minha boca. Ele falou que o rapaz ficou até meio sem graça. O que significa, irmão? Posicionamento. Chega. Há um momento em nossa vida onde nós vamos ter que dar um basta naquilo que tem trazido prejuízo, naquilo que tem trazido desgaste. Chega, hoje é o último dia, acabou. Foi numa noite que tudo acabou na vida daquela mulher. E nós estamos numa noite hoje. E hoje pode ser o dia da sua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos se basear em homens e mulheres que estão posicionados. Só que muitas vezes nós nos posicionamos naqueles, nós nos identificamos com aqueles que não ganham, com os derrotados. Mas ele não consegue. Irmão, tá vendo? É difícil, né? Eu sou igual a você. E aí aquilo te acalenta. De vez em você ficar contrariado. Meu Deus, esse irmão também tá igual eu. Vamos posicionar nós dois. Mas não te conforta saber que outra pessoa também não te posiciona. Olhe para aqueles que se posicionam. Olha para aqueles que são vencedores. Olha para aqueles que não se corrompem. Olhe para esse. Eu queria citar alguns homens posicionados. Eu falei rapidamente sobre alguns, Davi, Elias, o próprio Josué. Mas quando eu estava me preparando, eu lembrei de alguns outros homens. Homens posicionados. Homens que se posicionaram e mudaram a história do seu tempo. Homens que não permitiram que as circunstâncias definissem a sua atitude, mas que as circunstâncias foram vencidas pelo seu posicionamento. E eu fiquei pensando sobre alguns, e o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração, irmãos, e eu me alegrei tanto, porque a palavra de Deus nos fala sobre alguns homens que se posicionaram, e são exemplos até hoje, e marcaram a vida da geração deles. E aí eu comecei a lembrar de 3 homens que eu admiro muito: Sadraque, Mesaque e Abednego. Que homens posicionados! Irmãos, eu até me arrepio quando eu falo deles, porque eu não sei se eu teria o posicionamento deles. Olha só o que diz lá em Daniel 3, do 13 ao 18. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servir aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não as adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não te necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, ou seja, se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, que homem posicionado! Eu não estou nem aí, Nabucodonosor. Eu não estou nem aí, não estou nem com medo. Eu não estou nem aí, eu estou posicionado. 3 homens posicionados. Eles mudaram a história daquela nação. O restante do texto diz que eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Foram sim.
Mas a Bíblia diz que o Senhor honrou ele. Jesus estava com ele dentro da fornalha. E mais do que isso, irmão, Nabucodonosor tomou uma decisão e falou: a partir de hoje, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego deve ser o Deus adorado por nós. Acabou com aquela idolatria por causa de uma posição, de um posicionamento. Qual seria a sua atitude diante disso? Qual tem sido a sua atitude diante dos Nabucodonosor da vida? Talvez o seu patrão seja um Nabucodonosor, talvez o seu vizinho, talvez o seu melhor amigo. E aí você fica com medo de se posicionar. E eu vou falar que sou crente, o que eles vão pensar de mim agora? Às vezes é um agente secreto dentro do seu serviço. Se alguém souber que você é crente, vai ficar de queixo caído. Por quê? Falta de posicionamento. Você precisa se posicionar. Mas o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego mudaram a história deles. Outro homem que fazia parte, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel era um homem o mais sábio. Sadraque, Mesaque e Abednego eram sábios também, mas Daniel era o mais sábio de todos eles. E foi determinado. Eu fiquei pensando, onde que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam nessa hora, né? E aonde que Daniel também estava nessa hora, porque Daniel não foi jogar na fornalha. Eu tenho certeza que ele não se prostrou, mas ele era top, talvez ele não estava nem ali, ele estava em algum outro lugar. Mas só que chegou um momento onde não é citado no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é citado que o rei, os servos do rei, queriam prejudicar Daniel. E a Bíblia diz o quê? Que eles pegaram e falaram: rei, você precisa fazer um decreto. Tem muita gente que o povo tinha vindo cativo para a Babilônia. E aí tinha muita gente que adorava a Deus e orava. E aí ele falou: você precisa, rei, fazer um decreto para ninguém ficar orando, se prostrando diante de outro Deus. E aí o rei caiu nessa ladainha e falou: então tá bom. Só que Daniel orava todo dia. E aí ele pegava a janela da casa dele, era virado em direção a Israel, e ele pegava e orava, se ajoelhava, se prostrava e orava todo dia. E a lei era o quê? Se orasse ia morrer, se jogar na cova dos leões. E aí o que Daniel faz? Se posiciona. Estou nem aí. Eu não vou deixar ele orar. Eu vou continuar orando. Aí eu pergunto: qual seria a sua posição? Se você soubesse que orar ia te levar para a cova. Meus irmãos, que era glória a Deus. Eu falo: meu Deus, obrigado. Não preciso mais orar. Já tem a desculpa certa para não orar. Mas qual foi a posição de Daniel? Eu não vou deixar de orar. Eu sou mal posicionado. O que aconteceu com ele? Foi livrado da cova? Claro que não. Deus não te livra das dificuldades. Entenda. Fala para o irmão do seu lado: irmão, Deus não vai te livrar da dificuldade. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Então por que você fica pedindo para Deus te livrar dos problemas? Sabe o que é melhor? Não é você ser livre, é Deus estar com você onde você estiver. Onde que Deus estava quando eles estavam na fornalha? Dentro da fornalha. O Senhor estava com Daniel dentro da cova. O Senhor fechou a boca dos leões. Aleluia! Deus vai fechar a boca de qualquer leão que quiser te devorar. Quando você for alguém posicionado, você precisa se posicionar. Fala para o irmão do seu lado: posicione-se, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Davi era um homem posicionado. Ele sabia a serviço de quem ele estava. Pedro, irmãos, Pedro era um homem posicionado. Nós vemos Pedro era o homem que mais tomava bordoada de Jesus. O discípulo que mais sofreu na mão de Jesus foi Pedro. Mas por que ele sofria? Porque ele não era covarde, ele se posicionava. Ele sempre se posicionou. Mesmo para tomar a chibatada de Jesus, ele falava. Não estava nem aí, porque era posicionado. Ele nunca, nem no momento, ele se omitiu. Quem disse que eu sou? Uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que você é aquilo. E Pedro: não, o Senhor é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então, não foi a carne e o sangue que te falaram, foi o próprio Espírito que falou isso para você. Pedro era um homem posicionado. Por ele ser posicionado, mesmo tendo falhado com Jesus, o que Jesus falou? Chama Pedro. Chama ele, porque o Senhor sabia que podia contar com Pedro. Deus não conta com covardes. Deus só vai contar com homens e mulheres posicionados.
Irmãos, nós poderíamos falar aqui sobre muitos homens, muitas mulheres citadas na Bíblia que se posicionaram, e também poderíamos falar de muitos que não se posicionaram, mas eu não me baseio por aqueles que são fracassados, eu me baseio por aqueles que são vencedores, e dentro desses que nós falamos aqui, estava Raabe. Raabe foi uma mulher posicionada, e eu gostaria de encerrar falando sobre Raabe. Raabe pediu aos espiões que jurassem a ela que ela não seria morta. Desde o primeiro momento em que ela acolheu os espias, Raabe queria um benefício. Ela queria que a sua vida e a vida da sua família fosse salva. Interessante é que ela não se preocupou só com ela. Ela falou: eu quero que o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, toda a minha família seja salva. Qual é a sua preocupação com a sua família? Raabe, ela se posicionou ali e saiu de cima do muro. Raabe, ela tomou uma decisão na sua vida. Ela deu um basta para tudo aquilo. Ela disse: chega. Ela disse: eu não quero mais viver isso. Interessante, irmão, que naquela noite Raabe, ela recebeu uma promessa de que quando Jericó fosse destruída, a sua família seria preservada. Irmãos, talvez até hoje ninguém tenha se posicionado na sua casa. Talvez você seja o primeiro, talvez não. Talvez todo mundo já se posicionou e só falta você. Mas talvez você seja aquele que será a salvação da sua casa. Então você precisa se posicionar. A família de Raabe foi salva por causa dela, a mais menosprezada. Vocês imaginam, irmão? Vamos trazer para a nossa realidade. Uma família tem uma prostituta. Essa mulher, ela é benquista pela sua família? De forma alguma. E olha que nós estamos num tempo onde está tudo bagunçado. Mas uma prostituta sempre será uma prostituta. E naquela época, irmãos, ela com certeza era uma mulher que ninguém queria saber. Talvez você seja o menor da sua casa. Talvez você seja aquele que acha que é o mais menosprezado de todos. Mas sabe, você pode ser o canal de Deus para alcançar a sua família. Talvez até hoje ninguém tenha te dado crédito, mas quando você se posiciona, o Senhor vai honrar o seu posicionamento, amém? A vida da família dela mudou por causa do posicionamento. E com certeza a sua família pode mudar quando você se posicionar. Raabe teve a sua vida mudada. O texto diz que ela foi viver com o povo de Deus. Como uma mulher prostituta? Não. O povo de Deus nem sabia que ela era prostituta. Só quem sabia eram os dois espias. A Bíblia diz que ela deixou de ser prostituta. Quando você entrega a sua vida para Jesus, e naquele tempo Jesus não tinha vindo ainda, mas foi isso que Raabe estava fazendo. Ela falou: quero viver a vida com esse Deus. Esse Deus que abre o mar, esse Deus que derrota povos que têm mais força que eles. É esse Deus que eu quero. E ela entregou a sua vida para Deus. Raabe, quando ela entregou a sua vida para Deus ali, tomando aquela atitude, ela estava determinando o futuro dela e da sua família. E é interessante que Raabe deixou de ser uma prostituta, começou a fazer parte. Ela não era uma mulher excluída, não. Você fazia parte do povo de Jericó, não. Irmãos, ela foi acolhida pelo povo de Deus. Quantos foram aqui acolhidos pelo povo de Deus? Aleluia. Então só precisa se posicionar. E a Bíblia diz que ela se casou, irmãos. Acho que no coração de nenhuma prostituta ela pensa em se casar. Quando uma pessoa chega a ser prostituta, todos os sonhos dela já foram para o buraco. Ela já desistiu de viver. Era isso que essa mulher tinha feito. Mas um posicionamento dela numa noite mudou a história dela para sempre. Ela se posicionou. Ela casou com um homem chamado Salmão. Olha só, gostei do nome de Salmão. Eu sei que é o nome de um peixe que eu gosto também, né? Tá chegando sexta-feira santa aí, né? Muita gente não come carne. Meu Deus, se você fizer um churrasco, pode me convidar. Eu como carne no dia da sexta-feira santa. Amém? Não tem problema. Não se escandalize, irmãos. Não se escandalize. Mas, irmãos, é interessante. Ela se casou com um homem chamado Salmão. E olha só o que diz lá em Mateus. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 1. Mateus 1. Primeiro livro do Novo Testamento. Vejam o que o posicionamento de alguém pode fazer com a sua vida. Isso é precioso demais, irmão. Irmãos, isso é precioso demais. Mateus 1, nós vamos ler alguns versos. Vamos ler do 1 ao 5 e depois vamos ler o 16. O texto diz assim: livro da geração de Jesus Cristo,
Livro de quem, irmãos? Meu Deus. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naazon, e Naazon gerou a quem? Salmão, irmão. Salmão era casado com quem? Raabe. E Salmão gerou de Raabe. E olha só, nós percebemos, não sei se você percebeu, mas antes aqui de chegar em Raabe, estava falando que um gerou de outro e não fala o nome das esposas. A maioria não é falada, mas quando chega aqui no verso 5 fala, ó, e Salmão, Deus quer deixar claro que Salmão gerou de quem? De Raabe, da prostituta, a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jacó gerou a José. Ó, no verso 5 aqui ainda, eu queria só dar um detalhe. Jessé era pai de quem? De Davi. Raabe veio da descendência de Davi. Davi veio da descendência de Raabe. E no verso 16 diz assim, ó, e Jacó, porque aí vem falando sobre a descendência, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Irmão, que precioso! Numa noite, num dia que ela decidiu mudar de vida, ela entrou para a geração do nosso Salvador. Irmãos, que coisa preciosa! Uma mulher que estava condenada à destruição total. Raabe estava condenada ao inferno, mas um dia ela se posicionou e ela entrou na geração do nosso Salvador. Olha só, irmão, o que pode acontecer quando você e eu nos posicionamos? Quando alguém se posiciona de verdade, Deus não muda só a sua história, Deus muda a sua geração. Você não sabe quem será daqui a 15 gerações. Ela não sabia, ela não imaginava que ela entraria na genealogia de Jesus Cristo. Mas por causa que ela se posicionou, Raabe, ela foi a tataravó de Davi. Aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. E que graça! Que graça! A Bíblia fala de uma mulher que era desprezível, e ela cita essa mulher como uma mulher notória. A história de Raabe e da sua família mudaram porque ela se posicionou. E Deus quer cobrar hoje de você um posicionamento. O que você vai fazer? Você vai continuar em cima do muro? Deus honrou a vida de Raabe. Aleluia. Deus honrou. Deus não tinha falado para ela fazer isso. Não tinha aparecido um profeta e falado, faça isso, isso e isso, que você vai entrar na geração de Jesus Cristo, você vai ser tataravó de Davi. Eu nem sabia quem ia ser Davi. Não, ela se posicionou. Às vezes está esperando alguém vir da parte de Deus falar. Já está falado, você sabe o que você precisa fazer. Então, se posicione. Pare, sai de cima do muro. Deus honrou a vida dela de uma maneira poderosa. Não é só nesse momento aqui em Mateus que fala sobre Raabe. E eu achei isso precioso. Lá em Hebreus 11, do 31 ao 40, também fala. Hebreus, irmãos, quem conhece um pouco da Bíblia, sabe que o livro de Hebreus, no capítulo 11, é chamado o quê? O capítulo do quê? Dos heróis da fé. Irmão, isso é precioso. Você ser um herói da fé, se está na Bíblia. A Bíblia contém 66 livros, que os irmãos vão tentando decorar aí. Muitas pessoas são citadas na Bíblia. E no capítulo 11 de Hebreus é falado sobre os heróis da fé. E sabe quem está lá em Hebreus 11? Raabe, irmãos. Falei, Senhor, essa mulher, ela não imagina. Eu quero encontrar com ela no céu. Eu quero encontrar com Raabe no céu, com Raabe, com Salmão. Olha só o que diz lá em Hebreus 11, 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E aí continuando, ele diz assim, que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando sobre Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Percebam, o escritor dos livros dos Hebreus, ele fala sobre a atitude
de Raabe. Ele fala, pela fé Raabe não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Mas ele não fala o que aconteceu, o que Gideão fez, não fala o que Baraque fez, não fala o que Sansão fez, não fala o que Jefté fez, não fala nem o que Davi fez. Não fala que pela fé Davi derrotou o gigante, não fala pela fé Samuel, não fala, mas Raabe ele fala. Olha só como que Deus honrou a vida dessa mulher. Ele fala, não tenho tempo para falar dessas coisas, mas eu tenho tempo para falar de uma mulher que se posicionou. E Deus exige em nós um posicionamento. E Deus nos trouxe hoje aqui para dizer para mim e para você, posicione-se. Posicione-se. E eu queria que vocês colocassem de pé. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos louvar ao Senhor com esse último cântico mais uma vez. Esse cântico se fala de um homem posicionado, nosso Salvador. Mas antes de louvar, enquanto os músicos se preparam, eu queria que você fechasse seus olhos. Qual área da sua vida você precisa se posicionar? Tenho certeza que se você estava prestando atenção, se você pediu para Deus falar com você hoje, Ele falou. E com certeza Ele falou para você aqui o que você precisa fazer. Deus chamou hoje aqui para nos posicionar. Talvez você esteja sendo alguém que vive em cima de um muro. Não se posicione. Quer que as coisas aconteçam da sua maneira. Enquanto não acontecer, eu não vou sair do muro. Deus, enquanto o Senhor não fizer, eu não vou fazer. Deus, eu preciso. Raabe não precisou de uma resposta para agir. Ela agiu para ter uma resposta. Deus quer um posicionamento seu para mudar a sua história. A sua família será mudada. Raabe teve a sua história mudada numa noite. Nós estamos em uma noite, dia 20 de março de 2016. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 15 gerações. Nós não sabemos onde estaremos daqui a um ano. Mas o seu posicionamento hoje pode mudar a história da sua vida. Nós vamos louvar o Senhor. Depois nós vamos orar. Prepara o seu coração. Deus vai fazer um milagre com você. Adora o Senhor, adora Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Yeah.
Eu não sei em qual área Deus falou com você precisa se posicionar. Não sei se é na sua área sentimental, na sua área financeira. Eu não sei se Deus está falando para você se você precisa se casar, se você precisa tomar uma atitude diferente. Eu não sei o que Deus está falando com você. Mas é fato que Deus tem falado grandemente no meu coração. É tempo de nós nos posicionar. E Deus tem falado com você, Deus falou com você nessa noite. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Não importa qual área você precisa se posicionar. Se você entende que Deus espera um posicionamento em você hoje. Hoje é o dia. Esta é a noite de se posicionar. Esta é a noite de Deus, assim como a Raabe. Ela se posicionou em uma noite. Ela falou, eu quero. Eu vou trilhar esses dias. Eu vou dizer que eu quero fazer mais disso com ele. Eu queria te convidar para ver a noite. Então, uma vez, você deveria se posicionar. Quero te dizer, talvez seu irmão não tenha vindo ainda porque você não é uma mulher posicionada. Você tem negociado as coisas. Talvez seu marido não tenha vindo ainda porque você não se posicionou. Talvez a sua mulher não tenha vindo ainda porque você não se posicionou. Você tem negociado as coisas. Talvez você não tenha recebido um milagre ainda na sua vida, uma cura, se você não se posicionou. Talvez você não tenha recebido algo de Deus ainda porque você está esperando acontecer algo diferente. Hoje é o dia de se posicionar. Hoje é o dia de se posicionar. Mas você tem um outro apelo para fazer. Tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas está longe do caminho do Senhor. Hoje eu te chamo para se posicionar. Hoje eu te chamo para entregar a sua vida para Ele. E se você está aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida, ou em algum tempo da sua vida você entregou, mas está longe do caminho do Senhor, hoje o Senhor te chama a se posicionar do lado certo, a pular desse mundo que você está, a largar esse mundo de pecado e viver a vida com Cristo. Eu quero te chamar. Se tem alguém hoje que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você venha aqui desse lado onde eu estou. O Senhor quer operar um milagre na salvação da sua vida. Você está aqui. Ele pode mudar a sua história por completo. Se você está afastado do caminho do Senhor, você vive uma vida dúbia, uma vida dupla. Um pé na igreja, um pé no mundo. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Hoje é o dia de você se posicionar. Nós vamos orar com os irmãos que decidem se posicionar. Eu fico triste quando as pessoas ouvem Deus falar e não se posicionam. Isso me preocupa. Talvez a gente tenha que falar mais sobre isso. Porque Deus precisa que tem muito mais gente que não se posiciona. Tem muito mais gente que não tem que posicionar. Tem muito mais gente que precisa tomar uma atitude, uma decisão na sua vida. Vai mudar a história da sua família. Não está no seu lugar. Isso me entristece. Mas como nós falamos, só são vencedores aqueles que se posicionam. Quem não se posiciona vai viver uma vida de derrota. Pode ficar em cima do muro. Só há problema para você. Porque o Senhor vai te ajudar. E hoje nós vamos orar. E você se posiciona, quer se posicionar hoje? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Qual área da vida você precisa se posicionar? O que você percebe que Deus tem falado com você?